portistas, sejam muito bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Hoje sobre o jogo Futebol Clube do Porto Santa Clara para a Liga NOS, 25ª jornada, estamos mesmo na reta final. Ficam a faltar 9 jornadas, vitória por 2-1, vitória mais uma vez muito sofrida, 2 golos, um do Sérgio Oliveira de penalti e outro mesmo ao cair do pano do Tony Martínez, que tinha acabado de entrar. Dragão 27, o que é que achaste desta partida, nomeadamente as opções do Sérgio? Não sei por onde é que queres começar. Dragão 8, sobre a ideia do jogo do Porto, eu acho que nós já tocamos tantas vezes neste assunto que não valerá a pena estar a repisar isto. Eu acho que, independentemente de ser a ideia do Sérgio ou a maneira, se calhar será mais correto dizer-se assim, a maneira como os jogadores põem em prática a ideia do Sérgio não resulta, não tem resultados práticos. Porque é muito aquela ideia de bola na frente por vezes sem critério. É claro que há domínio do Futebol Clube do Porto, há domínio territorial do Futebol Clube do Porto, há domínio de posse de bola do Futebol Clube do Porto, mas não há dinâmica, não há jogo entre linhas. Tem que ser um jogador como o Sérgio Oliveira que vai, por iniciativa própria, romper as linhas e, portanto, e tentar causar alguns desequilíbrios. Sim, era um bocadinho o Sérgio a tentar fazer tudo. Na primeira parte. Portanto, é um bocadinho isto que se vê. E hoje o Porto, até deixa só dizer isso, hoje o Porto até refresca, pelo menos os corredores laterais, até fruto da lesão ou do problema físico do Zaidu, que veio da seleção da Nigéria. O próprio Diogo Leite joga em detrimento do Mbemba e joga o Luís Dias em detrimento do Corona. Sim. Mesmo assim, o futebol... Mas acho que não foi por aí, sinceramente. Acho que estava mesmo a faltar toda a equipa. Sobretudo, eu até se calhar nem é tanto, não temos tanto que insistir na questão de ser uma ideia de jogo que é útil ou não é útil. Exato. É um bocadinho a ineficácia, a incapacidade de se criar uma dinâmica que proporcione que se gerem oportunidades. Pois que o Futebol Clube do Porto chega a oportunidades de golo. Há poucas oportunidades de golo. Há poucas oportunidades de golo. Portanto, é um domínio quase inconsequente, é um domínio que até é um contrassenso para a própria ideia de jogo do Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição quer o tal futebol de verticalidade, de chegar rapidamente, um futebol de objetividade, de baliza. E então, mas nós nunca chegamos à baliza. Portanto, alguma coisa está muito mal. Quando é que melhora? Melhora quando eu acho que hoje não ajudou nesse aspecto a questão do Zaidu não poder jogar, porque de facto o Manafá, se já de pé direito não centra muito bem, então se tiver que centrar de pé esquerdo, Nossa Senhora. E o Nano também tem muita dificuldade no cruzamento. E o Porto nesse aspecto estava manco porque os laterais normalmente que garantem a profundidade. Porque o Otávio e até o próprio Luís Dias vem muito para o corredor central, não é? Às vezes faz quase de muito segundo eu até diria que se garante um bocadinho a largura, mas não se garante a profundidade, porque muito raramente os nossos defesas laterais chegam à linha final. Isso nunca se vê. Pois, e quando chegam é o que eu digo, o cruzamento não é propriamente das melhores características deles, não é? E o Porto sentiu muito isso. Quando é que de facto se melhora isto? Quando a equipa decide de facto imprimir outro ritmo, também outra intensidade, também outro dinamismo, também outra capacidade de se fazer um jogo mais entrosado, um jogo mais ligado. Não há ligação. Os campos estão separados, não é? Portanto, há um fosso muito grande e entre linhas. Isso eu também não gosto de ver. E acho que é mais difícil jogar assim. Quando um Otávio vem mais para o miolo, um Fábio Vieira entra na disputa do jogo entre linhas e faz é quase que ali um pivô giratório que faz girar o jogo, que faz o jogo circular, que distribui. Quando também entra um Corona bem, em boa forma, mas começou também a haver, sobretudo no momento, nos últimos 15, 20 minutos do jogo, é que o Futebol Clube do Porto acordou um bocadinho para a vida. E mesmo assim, estou aí para o final do jogo. Mesmo assim, incidências do jogo, pois o Futebol Clube do Porto conseguiu um penalti, justíssimo, sem dúvida, mas o Taremi esteve desastroso. Acho que foi, mesmo naquele momento do penalti, ele devia ter rematado e fazer o golo. É o que compete fazer um avançado. Eu acho que ele é um avançado na cara do golo, porque pronto, ok, o penalti
teve o mérito de arrancar o penalti, mas pode-se falhar o penalti. Ele está ali na cara do guarda-redes e vai tentar passar por ele. Assim, pedia-se ali outro instinto ao Taremi. Mesmo assim, o Porto até conseguiu aquilo que até nem estava a criar muito, que era oportunidades de golo, até conseguiu o golo, e depois disso, pouco tempo depois, consentiu um penalti também, um penalti mesmo consentido, aí muito por culpa do Pepe. Eu acho que aí é muito culpa do Pepe. Eu acho que devia ter despachado aquela bola, não podia. O Pepe ficou ali à espera que viesse o Marcezinho e o Marcezinho estava muito longe. Depois foi o Deus me acuda, não é? Porque é aquele sofrimento terrível e marcámos no último minuto ou no penúltimo minuto já do tempo de compensação. Aí de facto já estava a equipa com outra envolvência, com outra. Curiosamente o Porto, há uma coisa que é digno de registro na minha perspectiva, é que o futebol do Porto nunca jogou só com o coração. Mesmo na parte final até jogou com boa ligação. Foi. Não é? E deu bom dinamismo. Os jogadores que entraram muito bem. Eu gostei sobretudo do Fábio Vieira, mas também entrou muito bem o Serginho, não é? O Francisco. O Otávio também mais interventivo, mais no miolo, porque praticamente ficou só ele com aquela... Ele e o Fábio Vieira, praticamente. Com aquela missão mesmo no miolo do terreno. E depois também tínhamos avançados. Agora o que é inacreditável, tu comentaste isso durante o jogo, é que estávamos a acabar o jogo aos 85 minutos, tínhamos um avançado que era um avançado miserável, que falhava tudo, uma bola que lhe veio mesmo ter à cabeça e ele parece que até teve medo de se fazer a ela. Não é? O Taremi muito mal, está manifestamente em baixo. E uma equipa que está a jogar em casa, que está empatada, que está a 10 pontos do primeiro classificado, que pode estar quase a perder o segundo lugar e a 5 minutos de acabar o jogo não tem mais avançados. É inacreditável. É claro que depois o Sérgio meteu a artilharia toda, mas já foi a arriscar muito, não é? Foi mesmo já no... O Sérgio até faz uma coisa que eu achei muito interessante, que foi precisamente introduzir o Fábio Vieira e retirar o Marega. E o Sérgio acho que está a fazer isso algumas vezes e bem, no sentido em que de facto não é necessariamente preciso meter mais avançados para se jogar melhor. Até de facto às vezes é precisamente o contrário. E o Fábio deu mais soluções. O problema é que deixámos o Taremi um jogo logo mais ligado, um jogo com outro dinamismo. E o Fábio está num grande momento, não é? Espero que volte a ser a aposta do Porto e que daqui a 2-3 jogos não volte a ficar esquecido e não jogue mais, porque quer dizer, fez um Europeu Sub-21 brilhante. Mas nesse aspecto acho que o Sérgio esteve muito bem. Não esteve muito bem, depois na minha opinião, foi em deixar o Taremi, sobretudo porque o Porto depois começa a tentar jogar pelos corredores laterais e a tentar se centrar e bombear bolas para o Taremi, que não é de todo um jogador com características do finalizador de exatamente, cabeça. para ser o jogador, para responder a cruzamentos, para responder a bolas de cabeça. Ele não é esse jogador. Eu nem me lembro se ele terá 1-2 golos de cabeça no máximo, mas não é bem essa, não é de facto esse ponto forte do Taremi. E eu de facto fiquei perplexo. Isso aí, nesse aspecto, já acho que o Sérgio Conceição teve muito mal no que tu estavas a dizer. Então aos 85 minutos em casa, estamos prestes a empatar novamente um jogo no Dragão, parece que ainda se joga pior no Dragão este ano, e não se lançam Evanilson, não se lançam Tony Martins. Eu até te comentei, porque é que o Evanilson não foi jogar a equipa B, coitado, para não jogar, se ele não é opção neste momento, nesta situação que estamos aflitos, precisamos agora sim de presença na área, eram os últimos minutos, porque é que eles não entram? Mas felizmente ainda entraram e foram a tempo. Ainda foram a tempo, e no caso do Tony Martínez, que tem uma abordagem anterior mais infeliz, mas ali no golo esteve brilhante e aí sim mostrou capacidade aérea que o Taremi não estava de todo a demonstrar. E a gente tem vindo a dizer isso já algumas vezes do Taremi. O Taremi está manifestamente em baixo de forma. O Taremi já não marca há bastantes jogos. O Taremi está a perdular. Eu lembro-me que o Taremi já contra o Sporting tem 2 falhanços inacreditáveis que nos custaram se calhar o título definitivamente. Exatamente. E hoje volta a ter. Então há um remate que ele faz que aquilo vai parecer ao Marega um bocado nos seus piores momentos, uma coisa perfeitamente disparatada, perfeitamente.
Portanto, o Porto e já... ele próprio no banco estava a acusar isso, depois quando subiu a imagem dele no banco, ele estava mesmo desolado com ele mesmo. Claro, acredito que sim. Agora, o Porto já a ter uma dinâmica tão pobre, sobretudo na primeira parte, sem ideias, quando cria as oportunidades ainda as falhas, depois começa tudo a ser complicado. Agora, isto tem sido o Futebol Clube do Porto. É sempre uma aflição e eu tenho pena disso, mas ainda bem que se ganhou. Valeu pelo resultado e valeu por aquilo que significa obter o golo naquele momento e o que significa este resultado, porque o Futebol Clube do Porto ia definitivamente hipotecar a época para tudo o resto, não é? Para tudo o resto, porque inclusive até ia jogar uma pressão extrema mesmo para garantir o segundo lugar. E depois ia com um resultado miserável também para um jogo que o Futebol do Porto quer também tentar o impossível, não é? Na Champions, não é? Portanto, e isso ia pesar muito na cabeça dos jogadores e não é por acaso que houve aquela explosão. Nós próprios também a assistir ao jogo, embora estivéssemos insatisfeitíssimos com a exibição do Porto, sobretudo na primeira parte, que eu acho que foi mais uma primeira parte verdadeiramente queimada e deitada a perder. É pena isso. É pena voltarmos a ter uma primeira... Acho que já é o quarto jogo consecutivo no Dragão que não marcamos um único gol na primeira parte. É um sinal, de facto, que o Porto entra sempre apático à espera que a coisa mais cedo ou mais tarde se resolva. Felizmente, num jogos tem-se resolvido, noutros não é? No caso do Boa Vista, por exemplo, já não. Mas aí também foi porque não nos deixaram, mas já é outra história. Mas, portanto, o Porto parece que se concentra, ok, vamos jogar 20 minutos. Eu sei que a gente teve a paragem para seleções, nunca é fácil, há esta gestão, agora ao jogo do Chelsea e tal, também para na cabeça dos jogadores, mas eu acho que é precisamente deve ter o pensamento contrário. Meus amigos, aos 20 minutos está 3-0, está o jogo resolvido, e a partir daí gerir, e não deixar a coisa arrastar, ao ponto de ficarmos tão aflitos que temos que depois vir da nossa inspiração, vir das entranhas, vir um esforço louco para resolver o jogo. Hoje estivemos a 20 segundos de não ganhar. Quer dizer, isto é levar mais ao limite do que isto não se pode levar. Depois acabou por ser uma jogada fantástica do Corona, que de facto teve um mérito imenso, e o Tony Martínez teve também um gesto técnico irrepreensível, uma elevação fantástica, o gesto técnico de cabeça perfeito, irrepreensível. Eu chego a dizer isto, já cheguei a dizer-vos, e também ainda hoje estava a dizer assim, o Taremi não faz sentido para um jogo em que tu procuras um jogador com capacidade aérea, não é? De saber cabecear, de saber ganhar bola, e se calhar o Tony Martínez tem muito mais essa capacidade. Portanto, e lá está, não faz sentido um Tony Martínez, ainda assim, que a gente já foi dizendo que não tem entrado assim tão inspirado quanto isso, mas mesmo assim ter tão pouca oportunidade, porque era um jogador que marcava no Famalicão, apesar de tudo. O Ivanilson sempre que entra marca. Porque existir sempre no Marega e no Taremi, até quando estão claramente os dois desinspirados, desgastados. E temos dois jogadores fresquinhos no banco, não é? Capazes de dar coisas diferentes, que há coisas que até fazem mais sentido, como esta capacidade aérea, capacidade de antecipação. O próprio Evanilson, que foi uma entrada discreta, porque ele também jogou muito pouco tempo, obviamente, mas viu-se logo pelas suas movimentações, as rupturas que ele provocava, porque arrastava defesas, ele vinha à linha, vinha buscar o jogo atrás, viu-se isso numa jogada pelo flanco esquerdo, quer dizer, há logo ali outro dinamismo. Valeu o resultado. Valeu a entrega da equipa. Francisco Conceição entra também muito bem nesse aspecto. Sempre uma entrega fantástica. Já agora também uma palavra para o irmão, que hoje estive a ver a equipa bem, mais uma vez fez uma exibição irrepreensível. Acho que temos ali o melhor defesa direito do Futebol do Porto neste momento, já que todos os defesas direitos bons que tínhamos cá os empandeiramos. Olha, temos ali um grande defesa direito, se ele quiser aproveitar, é o Rodrigo. Sem dúvida. Mas o Francisco, indiscutivelmente, estamos a falar deste jogo, obviamente, o Francisco entra sempre muito bem, e é um jogador que não é só a técnica, não é só a criatividade, não é só o engenho, não é só a capacidade inventiva, é a forma como ele se envolve no jogo. Exatamente. Ele dá tudo em campo, de facto. E como se envolve muito bem com o Corona, com o Otávio, essas triângulos, porquê que o Porto não faz mais isso? Juntar linhas, tem que fazer. E estas rupturas, estas triangulações, é que provocam desequilíbrios. Foi assim que o Porto chegou ao gol, foi assim que o Porto, minutos antes, numa falta inventada que inventaram ao Ivanilson sobre o João Afonso, que ele se atira para o chão, o Porto ia marcar de cabeça. É assim que o Porto provoca perigo e desequilíbrios.
Agora, são as 3 notas que eu tenho, tenho mesmo pena que se volta a estar 1 hora ou 70 minutos de jogo a jogar um jogo que dá sono, é triste ver aquilo. E que depois leva a equipa a um sofrimento, um cansaço. Leva a equipa a um sofrimento, um cansaço. Tenho pena de não ver sequer os nossos avançados, o Tony e sobretudo o Evanilson, porque a mim enche-me claramente as medidas. O Tony, apesar do excelente golo, tem mais reservas, admito que sim, mas tenho pena que não tenham mais minutos, sobretudo num jogo que era claramente necessário que o Porto tivesse mais presença na área. E essa rotatividade nos avançados é boa, é muito boa. E foram todas contratações e até nem implica riscos, pelo contrário, implica riscos para as defesas contrárias, Exato. Porque traz a imprevisibilidade. Claro. Normalmente a rotatividade nos avançados, nas equipas, de onde há mais rotatividade até nos avançados. Exato. Porquê? Porque eles vêm trazer frescura e vêm trazer soluções diferentes, não é? Claro. Valeu o resultado, valeu a vitória, mesmo ao cair do pano, ao menos o Porto que vai agora motivado. Continuamos na luta, é claro que pelo título é quase impossível, mas estamos lá, e fizemos a nossa obrigação. Vamos agora para o Chelsea, infelizmente não é no Dragão, devido a uma coisa para mim algo perfeitamente inacreditável e condenável, do meu ponto de vista. Eu condeno uma coisa, que é porque é que só há exceção para as equipas inglesas. Eu recordo que o Chelsea com o Atlético de Madrid, em casa do Atlético de Madrid, supostamente foi jogar à Roménia e depois jogou em sua casa. Quer dizer, o Atlético de Madrid saiu prejudicado de uma forma inacreditável. Há lá que agora ainda são os 2 jogos em campo neutro, mas porquê que se abrem estas exceções para as suas excelências equipas inglesas? Não é justificação nenhuma, muito menos a justificação dita científica e dita em defesa da saúde. Não tem nada a ver com isso. Isto é uma subserviência estúpida, uma subserviência parola à Inglaterra. Porque é a única equipa, toda a gente tem Covid no mundo e eles, não queremos, portanto amanhem-se todos. Acho isto ridículo e infelizmente o Porto vai ter que jogar em Sevilha, pode ser que corra bem e toda a gente deseja. O Chelsea hoje perdeu 5-2 em casa, uma coisa verdadeiramente surpreendente. Eu acredito que o Sérgio saiba levar uma equipa com muita atitude e com muita ambição. Vai jogar muito mais. Tem sido sempre assim nas Champions. Vai jogar e portanto desejamos desde já toda a sorte e cá estaremos depois no final do jogo para fazer a análise a essa partida, a primeira mão. Portanto, o Porto joga em casa, em Sevilha, mas acho que é considerado em casa, na primeira mão. Portanto, cá estaremos. Até lá, boa Páscoa e bom fim de semana a todos.